Como então publicar o seu artigo no LinkedIn? A primeira coisa que você tem que fazer, claro, entrar no seu perfil. Quando você entrar no seu perfil, você vai abrir o seu feed e ali em cima, na parte onde você faz a publicação do seu post, que está escrito Comece uma publicação, abaixo disso está escrito Escreva um artigo no LinkedIn. Clique ali. Quando você clicar, vai abrir uma página em branco como essa aqui, ó. Mas não se assuste, não se preocupe, porque o que eu vou lhe ensinar aqui agora são ferramentas super fáceis que depois que você aprender, você vai ver que não é tão complexo assim e você vai pegar até gosto de publicar artigo toda semana. É aqui onde você vai colocar o banner do seu artigo, ou seja, aquela imagem de capa que você tem que escolher muito bem para atrair a atenção do seu leitor, da sua conexão, do seu seguidor, para fazer com que ele clique ali e tenha vontade de ler o seu conteúdo. Quando você clicar aqui, vai abrir uma nova aba para você escolher a imagem do seu computador e fazer o upload do arquivo. Você seleciona e ela vai carregar e vai abrir do modo expandido. Você está vendo que essa opção aqui é uma opção que dá destaque, que na hora que ela abre, você já fica impactado com a imagem que ela quer lhe passar ali, correto? Mas além dessa opção aqui, nós temos uma outra opção, que é a opção não expandida, na qual a imagem fica exatamente do tamanho da margem do seu conteúdo em texto. Então, isso significa que você, para o banner, você tem duas opções. Você tem a opção expandida e você tem a opção reduzida, que é o tamanho aqui da margem do seu texto. Isso aqui funciona para o desktop, para quem for abrir o seu conteúdo no desktop. Se a pessoa for abrir o seu conteúdo no mobile, tanto faz. A imagem vai ficar exatamente da mesma forma, porque no mobile, a imagem ela segue o tamanho da sua tela. Então, independentemente se ela estiver expandida ou no tamanho da margem do texto, vai ficar da mesma forma. Então, nesse momento, você tem que pensar no desktop. E por que eu digo isso? Porque se você selecionar a opção expandida, você tem que tomar muito cuidado para ver se essa imagem não vai cortar. Ah, mas como assim cortar, Ju? Dependendo do tamanho da tela do computador, essa imagem pode cortar um pouco mais ou um pouco menos. E o que isso impacta? Pode ser que a informação que você quer passar seja cortada. Ou se você colocar uma imagem sua, por exemplo, dependendo do tamanho da tela, pode cortar a sua testa, pode cortar a sua boca, pode cortar a sua cabeça, ainda mais a sua imagem. Você quer justamente passar a sua imagem. Então, tome muito cuidado nessa questão. A minha recomendação é que, quando você coloca uma imagem que dê mais foco para o seu rosto, você coloque na versão reduzida, porque assim você evita que ocorra essa falha. Por quê? Porque a pessoa que estiver lendo o seu artigo, se ela não tiver feito esse curso aqui, por exemplo, ela não vai saber que não foi um erro seu, mas sim uma falha de resolução da tela do seu computador. Independente se você escolher a opção expandida ou a reduzida, ainda há uma outra forma de você verificar se na hora da publicação do seu artigo, essa imagem não fique cortada no post de chamada. E como é que a gente faz isso? Antes de começar a colocar o nosso conteúdo, você pode colocar uma letra qualquer aqui, onde está escrito o título, e uma outra onde você coloca o seu conteúdo. E ali na parte superior direita do seu LinkedIn, você vai clicar em publicar. Não se preocupe porque você não vai publicar agora. Ele vai abrir uma outra aba, ele não publica direto. Você está vendo que ao fazer isso, ele abre essa janela na qual aparece a imagem do seu artigo. Ou seja, isso aqui é o banner que irá aparecer na hora da sua publicação. Se aqui a imagem estiver cortada, se a sua cabeça estiver cortada, ou a informação que você quer passar estiver cortada, recomendo você trocar, porque vai afetar a sua imagem, vai afetar a sua marca pessoal ali no LinkedIn. Se aqui não tiver cortado, não tem problema, pode seguir com ela, ok? Outra dica importante na hora de escolher essa imagem do banner: escolha sempre uma imagem que seja horizontal, porque a imagem vertical tende a cortar ali no LinkedIn, principalmente se você deixar na opção expandida, porque como ela expande para os lados, é a largura dela que aumenta e não na altura, a informação vai ser cortada e, de novo, você vai ficar com a imagem prejudicada por não ter tido esse cuidado na hora de escolher a imagem. Vamos voltar aqui. Escolhida a imagem, expandida ou não, agora vamos colocar o conteúdo. Aqui embaixo, você coloca o título. Esse título, eu recomendo que tenha de 1 a 2 linhas. Por que de 1 a 2 linhas?
Por que não 3, 4? Porque se a gente colocar mais que 2 linhas, visualmente falando, não vai ficar bom. E tecnicamente falando, também vai ficar ruim. Porque o LinkedIn, ele vai cortar o seu título. E pode ser que a sua informação principal esteja da metade para o fim. Se cortar, as chances do seu leitor clicar no seu artigo, acessar o seu artigo, comentar e engajar ali, vão ser muito menores. Então, tome muito cuidado com isso. O ideal mesmo é que você tenha um título de uma linha. Mas se você não conseguir, no máximo 2. Se você colocou o seu título ali e deu 3 linhas, dá um jeito de reduzir, troca o título, coloca sinônimo em alguma palavra, mas reduz para 2 linhas, tá bem? Ok, já colocamos a imagem de banner, já colocamos o título, agora nós vamos colocar o seu conteúdo de fato e formatá-lo dentro do LinkedIn. Quando eu crio meu conteúdo para o artigo, eu gosto de fazer no Google Drive e depois passar para o LinkedIn. Por quê? Porque é uma forma de ter o meu conteúdo salvo, ou seja, eu tenho um backup daquele conteúdo. Se eu deixar só no LinkedIn, eu não tenho a certeza de que aquele conteúdo vai ser meu ali, vai ficar ali para sempre. Então eu gosto de fazer no Drive primeiro e depois passar para o LinkedIn. Se você também fizer o seu artigo fora do LinkedIn, no Google Drive, por exemplo, como eu, ou mesmo no Word, tome muito cuidado na hora de fazer o copia e cola desse texto, porque ao colar o conteúdo ali, principalmente vindo do Google Drive, os parágrafos ficam com duplo espaço. Então você tem que se atentar para na hora que você passar esse conteúdo para o LinkedIn, você eliminar esses espaços, senão vão ficar com um espaçamento muito grande entre um conteúdo e outro. Então, ao copiar, para colocar o seu conteúdo aqui no LinkedIn, basta ou você escrever ou copiar aonde está escrito. Escreva aqui, adicione imagens ou vídeos para gerar impacto visual. É aqui que você vai começar o seu conteúdo em texto. Tá vendo que aqui eu colei esses 2 parágrafos e eles automaticamente já entraram com espaço duplo. Esse espaço duplo aqui que você tem que eliminar. Ó, eliminando um aqui, ele já vai ficar normal. Esse aqui é o espaço normal entre os parágrafos. Se tiver a mais que isso, pode ter certeza que tem um espaçamento a mais ali que você precisa eliminar. Se o seu conteúdo tiver subtítulo, e eu recomendo que tenha, porque isso facilita a leitura do seu seguidor, da sua conexão, como é que você coloca isso aqui no LinkedIn? Você vai selecionar a parte que você quer deixar como subtítulo e na parte superior, aonde está escrito normal, ao lado tem uma flechinha, você vai clicar nessa flecha e vai abrir uma aba que está escrito título 1, título 2 e normal. O que significa esse normal? Significa o tamanho do texto do seu artigo, esse que a gente já colocou aqui na página. O título 2, ele fica um pouco maior e negrito. Você já está vendo que já tem uma diferença entre esse aqui e o texto aqui de cima. Se você selecionar de novo e colocar o título 1, ele vai ficar ainda maior e vai dar uma outra diferença. Então, se eu colocar aqui título 1, título 2 e o normal, você vai ver que há uma diferença entre os tamanhos. Concorda? Acontece que esse título 1 no desktop tem muita diferença para o seu título do texto. Só que no mobile, o título 1 e o título geral do seu artigo ficam do mesmo tamanho. Então, se você colocar um subtítulo com o tamanho título 1 muito próximo ao título do seu artigo, vai causar uma confusão no seu leitor, porque ele não vai saber no mobile o que é título, o que é subtítulo, aonde que começa o texto. Isso já aconteceu com um mentorado nosso, ele não lembrou dessa dica que eu havia dado na hora, e ele colocou o subtítulo muito próximo do título. A primeira coisa que eu enxerguei quando eu abri o artigo dele estava sensacional. Mas a primeira coisa que eu vi foi isso. Eu não sabia o que era título, o que era subtítulo. E aí eu falei pra ele e ele falou assim, ah, não, verdade, vou lá arrumar. Ele arrumou e o artigo ficou perfeito novamente. Então tome muito cuidado nessa questão. Por isso que eu recomendo que se você for colocar subtítulo no seu artigo, para não gerar essa dúvida no seu leitor, caso você coloque muito próximo do título, sempre utilize o título 2. Assim você evita essa confusão. Depois, quais são as outras opções que nós temos para utilizar dentro do artigo para fazer essa formatação? Você pode utilizar a palavra em negrito, que é apenas selecionar e clicar aqui nesse B de bold na parte superior.
Você pode colocar a sua palavra em itálico, que é nessa opção ao lado do bold, esse i. Você pode também colocar um sublinhado nas suas palavras, que é esse U aqui ao lado. Essas 3 ferramentas que eu acabei de explicar são ferramentas normais do Google Drive, do Word, funcionam da mesma forma que outras plataformas. Você ainda tem a opção de colocar listas dentro do seu artigo. Então, o LinkedIn te dá 2 ferramentas para você deixar essa lista mais organizada. Uma em forma de numeral e a outra em forma de bullet points, que a gente chama. São aquelas bolinhas em cada tópico, em cada item que você for colocando na sua lista. E como é que você coloca isso? Lá na parte superior, ao lado da ferramenta de sublinhado, tem uma opção que é em lista em número. Ao clicar ali, já vai aparecer o número 1, você escreve seu texto, dá Enter, entra o item 2 e assim por diante. Se você quiser que essa lista seja em bullet points, é na ferramenta ao lado. Ao clicar ali, logo já vai aparecer a bolinha aqui ao lado do seu item, ao lado da sua frase, e funciona da mesma forma. Para botar mais um, Enter e assim por diante. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento até aqui eu falei na formatação da posição do seu artigo. O que eu quero dizer com isso? Não tem como a gente alinhar o texto à esquerda, alinhar o texto à direita ou deixar o texto centralizado, por exemplo. O LinkedIn não te dá essas opções, ao contrário do Drive ou do Word, que você consegue botar o texto de várias formas ali, né? Consegue mexer na margem. O LinkedIn não permite isso. Por um lado, é bom porque a gente não perde tanto tempo nessa questão, foca realmente no conteúdo, nas imagens, nos vídeos, em trazer um maior conhecimento. Evita que a gente perca tanto tempo com isso. Agora, tem uma pequena desvantagem, porque se você quiser destacar uma frase, por exemplo, você não tem a opção de centralizar esse texto. Mas, pensando nisso, o LinkedIn te dá uma ferramenta para você dar destaque a determinada informação. E como é que você faz isso? Você vai selecionar aquilo que você quer dar destaque e lá na barra superior, você está vendo que tem um ícone de aspas ali, certo? Você vai clicar ali e o seu texto automaticamente vai mudar de tamanho, vai mudar de fonte, vai ficar centralizado e ainda vai ficar com uma barra aqui ao lado para destacar ainda mais essa parte do texto. Essa ferramenta é uma ótima opção para, como eu já falei, para destacar alguma informação que você coloque no texto ou mesmo para deixar alguma citação em destaque. Quando você fizer uma citação no seu artigo, você obrigatoriamente vai ter que dizer de quem é aquela citação, vai ter que mencionar a profissão daquela pessoa, o que ela faz, vai ter que dar uma referência para quem está dizendo aquilo ali. Concorda? Não dá só para deixar a citação, porque quem foi que disse aquilo? Você precisa colocar o nome e a função da pessoa. No post, quando você vai escrever um post no seu LinkedIn, quando você menciona alguém ou você cita alguém no seu post, como é que você faz isso? Você coloca o arroba, coloca o nome da pessoa e prontamente o LinkedIn puxa o perfil dessa pessoa e você só faz a referência, certo? Aqui no artigo não funciona dessa forma. Você não consegue puxar o nome, o perfil da pessoa pelo arroba. Como é que você faz então essa referência? Por meio de hiperlink. Ou seja, você vai ter que abrir o perfil da pessoa, copiar o URL e colar no seu artigo. Como é que faz isso? Quando você colocou as aspas aqui na sua citação e ao lado escreveu o nome da pessoa e a função, no nome você vai selecionar e lá em cima, ao lado do ícone de aspas, tem o ícone de hiperlink. Você vai clicar ali e vai abrir essa aba para você colar a URL do perfil de quem você estiver mencionando. Você colou ali e você clica em aplicar. Na hora que você fizer isso, o nome da pessoa vai ficar de uma cor diferente e vai ficar sublinhado. Depois, na hora da publicação, esse sublinhado não vai ficar assim, ele vai sumir. Então, se você quiser deixar sublinhado, você ainda tem que selecionar as palavras e clicar lá na opção de sublinhado que eu já havia lhe explicado antes. Na hora da publicação, ele vai ficar ali para indicar que aquela palavra ela é clicável. O fato de você não conseguir marcar uma pessoa no seu artigo, dentro do seu artigo, com o arroba, marcando dessa forma, significa que
ao fazer o hiperlink, você puxar o perfil dessa pessoa para dentro do seu artigo, ela não vai receber uma notificação de que ela foi mencionada. Ou seja, você citou ela ali, mas se você não avisar que ela foi citada, ela não vai saber, ao menos que ela entre, que ela acompanhe você e que ela esteja sempre assídua ali nos seus conteúdos. Mas se você não avisar, ela não vai receber uma notificação lá no feed dela. Então eu recomendo que sempre que você for fazer uma citação, você avise a pessoa com antecedência, até para que ela te ajude na divulgação do conteúdo, ou então uma estratégia para você aumentar a divulgação do seu conteúdo e para fazer com que ela acesse e também envie para outras pessoas no momento da sua publicação, é mandar um inbox para ela no LinkedIn dizendo que você citou ela lá. Porque às vezes você pegou uma citação que ela deu em alguma entrevista, ou mesmo próprio um conteúdo dela, do LinkedIn dela, de um artigo, de um post, você citou lá. Comenta no inbox de que você fez isso. Isso vai fazer com que ela entre no seu artigo, pode ser que ela curta, pode ser que ela comente, pode ser que ela engaje e pode ser que ela lhe ajude na divulgação